Meu nome é Ana Paula, sou aluna do curso de Administração Pública pela UFOP, primeiro período, Polo AB de Caratinga. Estou aqui para realizar a atividade de Introdução à Economia do professor Wilson José, cujo tema é Estruturas de Mercado, Distribuição de Combustíveis. Antes de iniciar a apresentação, nosso grupo optou por fazer de forma dividida, cada um fazer o seu vídeo, porque cada um mora em uma cidade diferente. Então vamos falar da introdução. Existem 4 estruturas de mercado, que são monopólio, oligopólio, concorrência perfeita e concorrência imperfeita. O monopólio, uma única empresa, domina inteiramente a oferta de determinado produto. E este produto não tem substitutivo ou concorrente. A empresa tem um controle exclusivo do mercado. O oligopólio é a prática de mercado em que a oferta de um produto ou serviço é controlado por um pequeno grupo de vendedores. E a concorrência perfeita é a existência de inúmeros compradores e vendedores, onde nenhuma empresa consegue ter influência sobre o preço do mercado. E para finalizar, existe a concorrência imperfeita. Cada empresa tem determinado poder sobre a fixação de preços, porém a existência de um substitutivo próximo permite os consumidores alternarem para fugir do aumento de preços. Olá, meu nome é Jonathan. Vou falar bem resumidamente para vocês sobre as definições do que vem a ser essa atividade que é tão importante para a nossa economia, que é a distribuição de combustíveis. Também vou falar rapidamente sobre cada tipo de combustíveis que fazem parte dessa atividade. Primeiramente, quando falamos de distribuição de combustíveis, estamos falando da atividade que está relacionada à aquisição, transporte, armazenamento e comercialização dos diferentes tipos de combustíveis. Este processo acontece da seguinte forma: os distribuidores eles adquirem os combustíveis dos produtores, que são refinarias, centrais petroquímicas, usinas e destilarias, produtores de biodiesel ou importadores. Esses distribuidores comercializam esses produtos no varejo, que são os postos de combustíveis ou os transportadores revendedores retalhistas, os TRR. E finalmente esses revendedores, os postos e os TRRs, passam esse combustível ao consumidor final. É importante dizer que toda essa atividade ela é regulamentada e ela deve ocorrer conforme as normas vigentes. Em Minas Gerais nós temos 9 distribuidores de combustível e é o segundo estado brasileiro em número de venda de combustíveis, perde apenas para São Paulo. Os tipos de combustíveis que são comercializados, que fazem parte dessa atividade, são o óleo diesel, utilizado como combustíveis para caminhões, ônibus, tratores, e na geração de energia. Nós temos a gasolina, que é o mais comum, o mais conhecido, vamos dizer assim, que é utilizado em veículos automotores. Basicamente encontramos 3 tipos: o tipo C, que é a gasolina comum, vendida nos postos, agregada à gasolina tipo A, e com álcool anidro. Temos a gasolina tipo Premium, que também é misturada ao álcool anidro na mesma proporção que a tipo C, porém essa gasolina ela é produzida através da mistura de naftas, que tem um menor teor de enxofre. Temos a gasolina aditivada, que possui outros aditivos além do álcool para obter melhor performance. Temos o gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, mais conhecido como gás de cozinha. Temos o álcool. O álcool basicamente existe em 3 tipos. Aliás, 2 tipos de álcool, que é o álcool anidro, que é o álcool usado para misturar na gasolina e para produzir a gasolina tipo C, e o álcool hidratado, que é utilizado diretamente nos tanques de combustíveis. A gente tem veículos flex, veículos movidos a álcool, utilizam o álcool hidratado. Temos o óleo combustível, utilizado em caldeiras, fornos e aquecedores, destinado então à geração de calor e energia. Temos a querosene de aviação, principal combustível usado na aviação civil hoje em dia. Temos a gasolina de aviação, que é comumente usada nas turbinas dos aviões, na maioria das vezes jatos.
E temos o gás natural veicular, que é o GNV, né? Hoje em dia a gente não é tão comum quanto as outras formas, a gente tem hoje em dia aí veículos movidos a gás, então usa esse gás GNV. Então, falando de forma bem resumida, é isso. Espero ter deixado aí claras as definições e os tipos de produtos que essa atividade de distribuição de combustíveis agrega. Até mais. Distribuição de combustíveis. Os combustíveis movimentam nossa economia. A demonstração do interesse mundial em fontes de combustíveis renováveis ou não é clara. Olá, meu nome é Leandro e eu vou falar sobre as empresas atuantes na distribuição de combustíveis e a concentração dessas empresas no mercado. O sudeste do país possui a maior parte dos centros distribuidores, dos postos revendedores de combustíveis e dos revendedores de gás natural veicular, com destaque para o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. O mercado fornecedor de combustíveis derivados de petróleo é altamente concentrado pela Petrobras, faltando assim competitividade na cadeia de fornecedores. Ademais, a partir desse cenário, a distribuição de combustíveis é um mercado altamente competitivo, o que reduz o poder de barganha do comércio de combustíveis na cadeia. Boa tarde, meu nome é Cássio. Dando continuidade na fala dos colegas sobre a atuação das empresas de distribuição de combustíveis no Brasil, gostaria de citar as principais. São elas a Petrobras com 24,30%, a Ipiranga com 16,30% e a Shell com 10,6%. Juntos, elas representam 50,66% do mercado nacional. Em Minas, temos atuações de diversas empresas. São elas a Refinaria Gabriel Passos, a Distribuidora Rio Branco, a Zema Petróleo e a Gasmig. Essas são as principais empresas nesse segmento. Olá, meu nome é Aline. Para finalizar o nosso trabalho de introdução à economia, através da análise feita, nós conseguimos perceber que o mercado analisado, que foi de distribuição de combustíveis, ele se encaixa dentro da forma de mercado de oligopólio, porque existe um número reduzido de empresas que estão atuando neste mercado e são elas que coordenam, elas que acabam tomando as decisões financeiras, todas as decisões que envolvem este mercado. Então, assim, são poucas empresas que coordenam esse meio. Em relação às perspectivas futuras, o que a gente percebeu é que este é um mercado promissor, é um mercado de grande abrangência, mas que devido às mudanças climáticas e ambientais, é um mercado que vai sofrer algumas transformações, porque hoje a gente precisa de fontes de energias renováveis que gerem menos poluição, menos resíduos. Então, nós acreditamos que a longo prazo, ou até a médio prazo, muitas mudanças envolvendo essas fontes de energias vão estar ocorrendo e de uma forma direta ou indireta vão interferir nesse tipo de mercado. Então, dessa forma, finalizamos nosso trabalho, agradecemos a todos e até uma próxima oportunidade.